A minha história começou há 45 anos atrás, quando eu tinha por volta de 8 anos, 9 anos, que a gente já tem algum entendimento, e através do meu saudoso pai, o Holmes Rodrigues, meu pai fundou a igreja de Parque São Pedro, lá na Baixada Fluminense. Saímos da Tijuca e lá ele tinha um propósito de evangelização. E ele, todo final de semana, saía conosco para pregarmos o evangelho. Dava um pouquinho de folheto para cada um da gente. E o que o meu pai mais nos ensinou e que nós aguardávamos com ansiedade era a vinda dele na sexta-feira. Isso eu nunca posso me esquecer. Chegava sexta-feira, à tardezinha, quando ele chegava do escritório, ele reunia os filhos, nos beijava e dava um docinho para cada um e já separava 2 notinhas. Uma para dar na escola sabatina e uma para devolvermos quando passava as salvas, no dízimo e na oferta. Mas o que meu pai me ensinou, que a Igreja de Deus faz, através da nossa devolução dos dízimos, que é a pregação do Evangelho, e da nossa oferta, é que eu posso pregar o Evangelho na Barra, mas a nossa igreja tem um plano financeiro para evangelizar o mundo. E eu tenho passado isso para a liderança e para os membros da igreja, quando eu for falar das ofertas lá na frente da igreja. E na administração da vida, na mordomia cristã, Deus nos ensinou tudo isso. Porque tudo o que eu faço porque eu aprendi. Não só com meu pai aqui, de sangue, mas com a palavra de Deus, através de Deus. Que Deus deu o melhor dele, deu o Filho dele para morrer, para nos salvar. Tem algumas experiências da minha vida que Deus me mostra e que eu posso ver como a nossa igreja é a igreja de Deus. E eu fazendo uma viagem, eu fui visitar algumas ilhas do Caribe e entrei pela República Dominicana para pegar um navio lá em La Romana. E eu falei com o taxista que havia me mostrado a cidade no dia anterior, que eu gostaria de conhecer algumas igrejas adventistas do 7º dia. Eu fiquei impressionado com a pregação do Evangelho ali. E o que mais me chamou a atenção ali, como eu tenho dito que a nossa igreja é a mão de Deus, qual seria a finalidade, se eu fosse pensar na parte financeira, de ter uma igreja, um local, que o valor da moeda é 50 vezes menos que o dólar? Qual o interesse financeiro da nossa igreja? Seria nenhum. Mas o interesse da nossa igreja nunca foi o financeiro. E como a nossa igreja é uma igreja que cumpre o que está na palavra de Deus, que é ide em todo mundo e pregar o Evangelho, nós temos que ter a nossa igreja no lugar onde a moeda não vale nada financeiramente. E na nossa igreja é bem nítido isso quando eu vejo a minha igreja, da Igreja Adventista da Barra da Tijuca, junto com a nossa associação, que essa pregação do Evangelho sai da igreja da Barra da Tijuca, que é uma igreja bonita, que tem que ser bonita. Para Deus sempre tem que ser o melhor, mas não pode ser só o melhor na Barra da Tijuca, porque aí eu perco o foco da palavra de Deus, que a mão de Deus diz que a igreja da Barra da Tijuca tem que ir para todo mundo e pregar o Evangelho. Ela tem que evangelizar na Barra da Tijuca, mas eu tenho que evangelizar em Campo Grande, eu tenho que evangelizar em Caxias, em Belfor Roxo, em Mesquita. E isso a gente só pode fazer, evangelizar o Estado, através da nossa associação. Então eu fico feliz que quando eu sei que eu deposito nas salvas ali, chega no Estado do Rio. E mais feliz quando eu recebo o recibo do meu dízimo, a gente olha atrás e vê que chega um pouquinho na divisão sul-americana. E eu sei que através da divisão sul-americana chega um pouquinho lá na Conferência Geral. E aí sim, esse meu dinheiro pode estar evangelizando lá na República Dominicana, que o pouquinho que eu deixo nas salvas, pouquinho que eu devolvo, que é o meu dízimo, está dando os frutos, está salvando vidas. E eu tenho dito lá na igreja que nós só vamos ver isso só nas mansões celestiais.